Igreja de Deus, boa noite. Como é bom, né? Passou rápido a semana, viu? Já é o último dia, o penúltimo dia. E que bom que você está comigo aqui. Que bom que você tem acompanhado essa semana. Que bom que Deus tem falado contigo. Deixa eu ver quem aqui não faltou nenhuma vez. Levanta a mão aí, deixa eu ver se tem alguém. Olha aí, então, Deus abençoe você que esteve aqui todas as noites. Teve gente que faltou um ou outro, mas está tudo certo. E até quem faltou muito, mas está aqui hoje. Isso que é importante, que você veio, que o Espírito Santo te trouxe aqui nesse local. Tem alguém vindo aqui pela primeira vez na igreja? Não hoje, somente. Alguém veio na igreja essa semana pela primeira vez? Veio aqui na igreja? Olha aqui. Bem-vindos, que legal. Que bom ter vocês aqui. O pastor me falou que ao casal, por favor, cumprimente. E quem está perto ali também é a Letícia. Letícia, Deus te abençoe, viu, Letícia? Bem-vinda, viu? Deus abençoe você. Bom, eu estou me apresentando aqui a cada noite e alguns falaram assim, pastor, onde é que você mora? Eu moro aqui em Curitiba, gente. Eu sou daqui. Estou aqui há 1 ano e pouco, mas... então eu moro ali no Guabirotuba, a minha família frequenta ali a igreja do Guabi, mas a minha rotina impede que eu fique muito tempo aqui. Então eu me apresentei no primeiro sábado. Hoje eu lidero os jovens, ou ministério jovem, né? Porque os jovens são muitos, então eu não consigo liderar os jovens sozinho. Eu lidero o departamento que cuida dos jovens da Igreja Adventista para os 3 estados do sul do Brasil. Então, a minha rotina é assim, a cada final de semana eu estou em uma cidade ou do Paraná, ou de Santa Catarina, ou do Rio Grande do Sul. Por isso que minha rotina é meio corrida. Mas eu falei com o pastor Jair que aqui, eu sempre que tenho uma folguinha assim, eu venho aqui, sento ali. Eu vim uns 4 vezes esse ano aqui na Igreja Central. E voltarei outras vezes, se Deus quiser, tá bom? A gente se sente muito bem aqui no meio de vocês. E agora nós já fizemos novas amizades. Agora somos amigos, tá bom? Muito bem, vamos para a Bíblia? Deixa eu fazer a última pergunta, antes da gente entrar no texto. Porque a gente hoje vai estudar a Bíblia, hein? Está preparado aí? Trouxe a sua Bíblia? Está com ela em mãos? Que a gente vai estudar um livro da Bíblia, que é um livro que eu gosto muito. Mas deixa eu ver quem é bom de memória. Vamos recapitular pela última vez. Amanhã vai ser o teste. Eu sou aquele professor que está fazendo revisão da prova. Vamos recapitular. Quais foram os personagens que eu falei de sábado até ontem? Vamos lá. Sábado, sem errar. Pedro. Domingo. Zaqueu, gostei. Estão falando forte, com convicção. Segunda. O Gadareno. Terça. Moisés. Quarta. O filho pródigo. Ontem, Davi, boa. E hoje é um profeta que pouca gente conhece, mas é um profeta que é muito especial. Abacuque. Abra sua Bíblia no livro de Abacuque. Pastor, onde é que fica Abacuque? Difícil de achar. Finalzinho do Antigo Testamento, tem na sua Bíblia aí, pode procurar que você vai achar. Depois de Naum, piorou, pastor. Antes de Sofonias, perto de Ageu e Zacarias, Abacuque. Muito bem. Pastor, por que falar de Abacuque? Bom, esse é um dos profetas que eu mais gosto na Bíblia. Um alô para você que está me acompanhando aí pela internet. Esqueci de cumprimentar você essa noite. Uma boa noite, que o Espírito Santo fale contigo. São centenas e às vezes milhares de pessoas conectadas a cada noite aqui na nossa transmissão de todo o Brasil. Que o Senhor fale com você através do profeta Abacuque hoje. É uma mensagem especial. E eu gosto do profeta Abacuque porque ele é um profeta diferente. O livro de Abacuque, ele traz uma outra ideia. E não que os outros sejam ruins, pelo contrário, tudo que está na Bíblia é muito bom. Mas às vezes eu me identifico com Abacuque porque eu tenho meus momentos com Deus, onde eu questiono algumas coisas e pergunto, por que, Senhor?
Por que que às vezes o inocente sofre? Por que que o Senhor permite tais coisas? Por que que às vezes eu oro e as coisas não acontecem no meu tempo, quando, na minha visão, o melhor seria acontecer? Por que que algumas coisas acontecem? E a gente vai descobrir algumas respostas no livro de Abacuque. O tema de hoje se chama, eu dei o título de passageiro de primeira classe. Porque para mim, Abacuque é um passageiro de primeira classe. E eu vou te explicar por quê. Esses dias eu estava vendo uma reportagem na internet que tinha uma disputa para saber qual companhia aérea tinha a melhor primeira classe. Eu não sei se você já andou aí de primeira classe, teve esse luxo. Mas existem companhias aéreas que preparam algumas aeronaves para uma disputa anual. E esses dias eu estava vendo lá aquelas reportagens aleatórias dos portais de notícias e falou assim, conheça as principais cabines de primeira classe. E aí tinha uma foto bem bonita, aí me chamou a atenção, eu cliquei na reportagem e descobri que tinha esse concurso. E aí eu fui vendo da quinta colocada até a primeira. A quinta colocada, a poltrona, ela não era uma poltrona, virava uma cama, literalmente assim, na horizontal. E aí fechava uma portinha e falei, olha que legal, deve ser bom viajar nisso aí, né? Aí a quarta colocada já não era só uma cama de solteiro, assim, era uma cama um pouquinho maior e tinha um espaço para colocar uma bagagem assim, tinha uma televisão. E eu falei, olha, interessante, parece um mini quarto de hotel, mas essa é a quarta ainda. Vamos para a terceira. Aí a terceira era uma companhia suíça que a poltrona apertava um botão, fazia massagem no pé, esquentava aqui, mexia nas costas, tinha tablet que levantava, toda tecnológica. A segunda já tinha tudo que as outras tinham e era praticamente um quarto, era quase uma cama de casal. Mas era uma poltrona, era uma cabine. Eu falei, que impressionante, agora eu quero saber a primeira. A primeira, claro, não são todas as aeronaves das companhias. Mas no caso dessa, foi uma aeronave preparada para isso, da Emirates, que faziam voos lá para Dubai. E nessa cabine, olha o que tinha. Além de ser quase uma cama de casal, tudo que eu contei que tinha nas outras. Nessa você tinha uma portinha, assim, além da porta da sua cabine, você tinha uma porta assim, ó, que abria, aí você abria, fechava e tinha um chuveiro para você tomar banho dentro da sua cabine. E apertava um botão, e aí de repente vinha um chefe de cozinha e falava assim, qual que é o prato que você quer que eu vou cozinhar para você, o prato típico da região que você está indo visitar, olha só. Aí eu pensei assim, eu vou ver quanto custa, porque eu vou levar minha esposa nesse negócio um dia. Pensei. Mas aí quando eu fui olhar o preço, eu falei, acho que eu não vou nem contar para ela que isso existe. E ela nem ficou sabendo na época. Porque um voo desse chega a custar R$60 mil. Imagine só. É uma loucura. Mas enfim, e aí eu pensei, nesse mundo nós somos passageiros, sim ou não? Esse não é o nosso local, nós somos criados para a eternidade, a gente espera a volta de Cristo para a gente poder morar eternamente em um local que não vai ter tristeza, morte, choro nem dor. Então nós estamos aqui de passagem, podemos dizer que somos passageiros, combinado? Agora a pergunta que eu te faço, você é um passageiro de primeira classe? Você tem experimentado o melhor de Deus? Pastor, se for esse negócio aí das companhias aéreas, talvez não, mas é um outro tipo de primeira classe que eu quero te apresentar. E essa aqui vai ser a nossa cabine de primeira classe, ou que vai simbolizar a nossa cabine. E Abacuque é um personagem que vai te ensinar como chegar e se assentar aqui, nessa poltrona. Abacuque é um livro muito pequeno e só tem 3 capítulos. Como todo livro do Antigo Testamento, ele foi escrito antes de Jesus, ok? E o livro de Abacuque, ele é um profeta. Lembra que eu falei para vocês em um dos dias, se eu não me engano, no dia que eu falei sobre Zaqueu, que chegou um momento que o reino de Israel era um só, na época de Saul, depois de Davi, de Salomão, e depois do filho de Salomão, Roboão, o reino se dividiu. Lembra disso? Que a gente explicou aqui. O reino se dividiu em 10 tribos, que continuou se chamando Israel, e 2 tribos das 12, então das 12, 10 foram para um lado e 2 para outro.
As 10 continuaram se chamando Israel, lembra disso? E as outras 2 ficaram com o nome da tribo mais forte, Judá. Então ficou país de Israel, ou nação de Israel, e nação de Judá. A nação de Israel, ela foi destruída pelos assírios por volta de 722 antes de Jesus. E a nação de Judá, por volta de 500, ou anos 600 mais ou menos, pelos babilônios. O livro de Abacuque, eu só estou te contextualizando, tá? O livro de Abacuque era um profeta que vivia em Judá, e Judá estava prestes a ser invadida pelos babilônios. Esse é o contexto do livro. Perfeito? Agora, vamos aprender a se tornar um passageiro de primeira classe nesse curto livro, um dos livros mais curtos da Bíblia. Abacuque capítulo 1 começa assim, verso 1. Sentença revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não me salvarás? Por que me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há contendas e o litígio se suscita. Por esta causa a lei se afrouxa, a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo e a justiça é torcida. Dá uma pausa até aqui. 3 passos para se tornar um passageiro de primeira classe. Vamos lá. Primeiro deles, Abacuque, ele começa, são 3 capítulos. E o capítulo 1, nesses 3 passos até ali, ele começa como muitos de nós, questionando. Em outras palavras, o que a gente leu foi assim: Senhor, até quando eu vou orar e o Senhor não me escuta? Até quando eu vou clamar e parece que eu estou clamando para o vento, para o nada? Até quando o Senhor vai ver o sofrimento do teu povo e não faz nada? Essa era a queixa de Abacuque. Eu não sei se em algum momento você já orou assim. Saiba que não há pecado em orar assim. Abacuque não está sendo desrespeitoso. Ele está perguntando: Senhor, não entendo. Porque tu és um Deus bom. Tu és um Deus. E por que algumas coisas acontecem? Por que o Senhor permite algumas coisas? Claro que Deus é sempre bom. De Deus não vem mal nenhum. A gente precisava entrar na explicação do livre-arbítrio que nós temos na humanidade. Porém, e o livre-arbítrio dá condições de pessoas escolherem o mal e o mal prejudicar pessoas inocentes. Esse mundo de pecado é esse. Jesus diz: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Esse não é seu lugar, você é um passageiro aqui. E aí o apóstolo Paulo, no Novo Testamento, ele diz assim: eu tenho por certo que as aflições do tempo presente não podem ser comparadas com a glória que vai ser revelada em nós. Ou seja, é algo que Abacuque precisava entender, mas ainda não entendia. E como às vezes a gente questiona também. Até quando, Senhor? E aí Abacuque, eu preciso que você guarde isso. Ele reclamou de 3 coisas. Injustiça, repete comigo, injustiça, opressão, desigualdade. Repete as 3, por favor. Injustiça. Guarda isso, porque isso vai ser importante no final. Abacuque então questiona por que tanta injustiça, desigualdade, opressão. Aí, o capítulo 2 já é metade do livro. Você pode abrir comigo. Capítulo 2 já é a resposta de Deus. Deus responde a Abacuque a partir do capítulo 2 e o verso 2, que diz assim: o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão e grava sobre tábuas, para que a possa ler até quem passar correndo. Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Agora olha o que diz assim: se tardar ou se demorar, o que Deus manda fazer? Espera, porque certamente virá e não tardará. Verso 4. Esse verso precisa de explicação, não dá para entender muito assim se não for explicado. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. E eu vou te explicar, vamos lá. Passo 1, Senhor, até quando? Injustiça, opressão, desigualdade. Passo 2, Deus responde a Abacuque. E a resposta de Deus para Abacuque foi assim, ó: Abacuque, espera. Eita, mas que resposta que a gente não gosta de ouvir, né? Que isso não é uma resposta boa, Senhor, mas é a resposta que Deus muitas vezes usa com a gente. Deixa eu te perguntar uma coisa. Qual é o seu personagem preferido ou predileto? Alguém fala aí um para mim. José esperou 13 anos da promessa até virar governador. Vai falando outro aí. Pedro esperou pouco, mas esperou. No momento que ele negou a Cristo,
decidiu desistir porque a promessa demorou a se cumprir e ele teve que esperar a ressurreição. Davi, Abraão, Jacó, pode falar, Noé, qualquer um, você vai ver na Bíblia que esses homens e mulheres esperaram. Aí eu pensei, por que Deus usa a espera como ferramenta para trabalhar nos seus filhos? Por quê? E eu fui vendo, todo personagem espera, todo mundo esperou. A espera parece que é uma ferramenta que Deus usa para trabalhar com filhos que Ele ama, gostando você ou não, porque eu não gosto de esperar. Quem é que comemora? O pastor, que bênção, olha, eu sou o último lá da fila. Pastor, olha aqui minha comanda, ó, é a número 190. Ninguém comemora, ninguém gosta de esperar. Porém, a espera é uma forma que Deus trabalha. E como que Deus trabalha na espera? Eu vou te explicar bem rapidamente, com alguns motivos. Primeiro, a espera molda o nosso caráter. A espera molda o nosso... Como assim, pastor? Te explico. Moisés foi um homem que esperou. A Bíblia diz que ele era impetuoso, nervoso. Um dia, num ataque de ira, matou um egípcio. Aí a Bíblia diz que ele foi esperar no deserto. Ficou lá cuidando de ovelha, aquele animal lento, olhando para o nada e o tempo não passava, esperando. E aí a gente entende que depois Moisés se tornou o homem mais manso que viveu sobre a face da terra. Claro, sem contar Jesus. Então, um homem impetuoso passa por um processo de espera e se torna um homem manso. Primeira lição, por que Deus trabalha com espera com a gente? Porque a espera molda o nosso caráter. Segundo motivo, por que Deus trabalha com a espera? Por que às vezes você está esperando algo e não recebeu? Por que às vezes a gente está orando e a gente ainda não recebe? Tem vários motivos. Um deles a gente encontra em Daniel capítulo 10. Conflito espiritual, oração, e são batalhas que Deus estaria disposto a nos dar se a gente orasse mais do que oraríamos. Porém, outras respostas de Deus é a espera mesmo. Pelo segundo motivo, porque a espera nos mostra as verdadeiras intenções daquilo que a gente pede. Vou repetir, a espera nos mostra a verdadeira intenção daquilo que a gente... Vou te dar um exemplo bem prático assim. Uma vez eu dei uma... Estava Natal, aí o meu filho falou assim, pai, eu quero uma bicicleta. E a gente morava num condomínio no Rio de Janeiro, eu trabalhava lá e eu falei, filho, aqui não tem lugar para andar de bicicleta. Ele, não, mas eu quero e tal, porque meu amigo ganhou a bicicleta no Natal, aquele negócio todo. Eu falei, eu sabia que não ia ter lugar, que se a gente comprasse a bicicleta ia ficar parado, não tinha local para andar, onde a gente morava. E aí eu falei, então vamos fazer o seguinte, vamos esperar uns dias. Espera, ó o pai trabalhando com espera. Espera, e aí depois, se você quiser, a gente compra. Passaram os dias, um amigo só desceu no dia para apresentar a bicicleta para os colegas, para fazer inveja nos amiguinhos. E aí, nunca mais desceu com a bicicleta, passou um mês, eu falei assim, vamos comprar o presente? Quer a bicicleta ainda? Ele, não pai, bicicleta o quê? Não dá nem para andar com bicicleta aqui. Eu falei, mas pois é isso que eu falei. O que eu quero te dizer? Que às vezes a gente é como esse filho, a gente é como criança. A gente pede algumas coisas a Deus, que até podem ser boas, mas coisas boas, na hora errada, se tornam maldição. Esses dias um jovem me procurou e falou assim, pastor, é verdade. Eu orava a Deus por um carro, eu queria comprar um carro, e Deus falou, o Espírito Santo falou comigo assim, não está na hora de você ter esse carro. E eu falei, mas por que não? O que tem de mal nesse carro e tal? Não tem nada a ver, eu vou ser prudente e tudo. E ele disse assim, pastor, foram os piores 2 anos da minha vida. Porque esse carro foi um instrumento de maldição na minha vida. Porque coisas boas na hora errada se tornam maldição. Terceiro e último motivo. Esse é o que eu mais gosto. A espera, e esse vai explicar o verso 4. A espera produz em nós a alegria da antecipação. Repete comigo, a alegria da antecipação. O que é isso, pastor? O que é a alegria da antecipação? É você ser feliz hoje com aquilo que você ainda não recebeu, mas que você sabe que quem prometeu é fiel e vai cumprir. Então você consegue se alegrar hoje, mesmo não tendo ainda o que espera. Agora eu vou te contar uma história minha. Eu, quando era criança, mesma coisa, mesma história. O ciclo se repete, a gente se torna pai, era filho. E quando eu era criança, eu queria ganhar um patins, porque os meus amigos da rua andavam de patins. Tinha times de hóquei no asfalto, tinha o disco, era bem legal. E eu olhava na janela e falava assim, eu quero um patins. E graças a Deus, nunca faltou nada na minha vida. Porém, nem sempre a gente tem condição de ter as coisas primeiro. Às vezes a gente recebia o presente depois que o presente já não estava muito na moda, mas com todo o esforço dos meus pais, sempre tinha lá, nunca faltou nada.
E eu lembro que falei assim, ô mãe, agora não, eu precisava um patins, queria tanto um patins e tal. E meus amigos já têm, só eu que não, e aquela coisa de criança. E patins era caro, né, na época e tal. E eu não sei o que aconteceu, uma promoção, e a minha mãe conseguiu comprar o patins, e era mais ou menos no mês de novembro. Agora não repitam isso não, viu gente? Mês de novembro. Aí ela ficou tão empolgada, porque ela viu que eu queria ganhar um patins, só que ela tinha comprado. E ela falou assim, filho, comprei o seu patins. Eu falei, não estou acreditando, mas é sério o patins? E ela, consegui comprar e tal. E eu falei, cadê o patins? Aí ela falou assim, não, tem um detalhe, eu comprei, mas eu vou te dar só no Natal. Eu, mãe, como assim só no Natal? Ela, não, porque no Natal eu comprei para o Natal. Então no Natal você vai ganhar seu patins. Eu já estou te avisando que eu já comprei, porque eu achei uma promoção. Eu falei, mas por que no Natal? Se está todo mundo andando, eu vou entender que é de Natal, pode me dar agora, não tem problema. Ela, não, eu vou te dar no Natal, porque no Natal seus primos ganham um presente, todo mundo vai ganhar e você não vai ganhar nada, depois vai falar que não ganhou nada. Eu te conheço. Eu falei, mãe, por favor, não vou falar isso, confia em mim, dá o presente e tal. Ela, não vou. E eu lembro que eu insisti, e ela não quis dar. Não, é para o Natal mesmo. E aí eu lembro que eu fiquei brava. Aí sabe o que eu falei com ela? Ah, é, mãe? Não vai dar, não? E se Jesus voltar antes do Natal, hein? Aí ela, se voltar, você não vai nem ligar mesmo. E não teve jeito. Só que aí, eu mudei minha postura. Ao invés de ficar lá na janela, tristinho, olhando que os outros estavam de patins e eu não, sabe o que eu fiz? Eu desci lá embaixo, na rua, e comecei a contar minhas vantagens. Falei para os amigos, ei, ganhei um patins, hein? E eu acho que é até mais bonito que esse teu aí. E cadê? Não, está guardado, eu não vou gastar ele agora, não. Bom, o que eu estou querendo te explicar? E eu quero que você entenda. Isso se chama alegria da antecipação. Por quê, Gustavo? Porque você conseguiu ser feliz sem receber o que você esperava, mas você conseguiu se alegrar antes, porque você sabia que quem prometeu era fiel e ia cumprir. Você está entendendo o que é fé na Bíblia? Fé é você se alegrar com aquilo que você ainda não tem, mas você consegue ser feliz hoje porque você sabe que Deus que te prometeu é fiel e vai cumprir. É por isso que o verso 4 diz assim, eis o soberbo. Por que eu disse que esse é um verso que tem que explicar? Porque esse era um ditado da época, era um ditado popular. Eis o orgulhoso, a sua alma não é reta nele. O que é isso, sua alma não é reta nele? Hoje a gente, talvez, uma expressão associada seria assim, ele é todo orgulhoso, ele é inchado, assim, né? Cheio de si. Então a alma reta, ou seja, o coração reto, ele não é inchado, ele não é cheio de orgulho, ele é reto. Seria mais ou menos isso a expressão. Aí o texto diz assim, eis o soberbo, sua alma não é reta nele, ou seja, seu coração não é reto, porque ele é orgulhoso. Aí diz assim, mas o justo não, o justo vive pela fé. Olha que interessante, agora você vai entender o que é fé, de uma vez por todas. O texto acabou de falar de esperar, de confiar, de se alegrar sem receber. Aí fala, está vendo? Isso é ter fé. Se você quer ser um homem de fé, uma mulher de fé, você precisa aprender a esperar no Senhor. Isso é ser um homem de fé na Bíblia. A palavra fé, ela é uma palavra hebraica que significa, aqui ó meu gesto, emuná. Repete comigo, emuná, vai. Emuná, se fosse ao pé da letra, seria agarrar com firmeza. Emuná, me agarrei. E isso é a tradução de fé, sabia? Pastor, o que isso tem a ver? Vou te explicar com uma outra história rápida. Uma vez eu fui nadar com um primo, a gente foi fazer um passeio de barco, e a gente foi, ao invés de passear, sabe aqueles passeios de escuna que para perto de uma praia? Aí vem um bote e te leva até a praia. Eu e ele, adolescentes, a gente vai nadando. E começamos a nadar, mas se tinha bote, não era para nadar, era para ir de bote. E aí a gente começou a perder força, a ficar fraco. E eu falei, e aí, está conseguindo? Ele, não, e eu estou perdendo força, e eu também. Só que nesse processo, o rapaz do bote, já acostumado com esse tipo de adolescente, eu era adolescente na época, ele ficou olhando só de longe a gente. E quando eu estava quase afogando, eu só vi ele assim, bem calmamente, chegando perto da gente e falando assim, precisa de ajuda aí, amigão?
A minha reação, meio adolescente, orgulhoso, foi assim: não, mas já que você está aqui, ó, emuná, agarrei com todas as minhas forças. Eu me lembro que eu segurei naquele bote com o resto de força que eu tinha. Emuná, fé. Você está entendendo o que é fé agora? Fé é você se agarrar com todas as suas forças às promessas de Deus, como se disso dependesse tudo. E de fato depende. Isso é ter fé. Isso é viver pela fé. Aí, o nosso personagem agora vai para o último passo. Senhor, passo 1. Até quando? Injustiça, opressão, desigualdade. Passo 2. Abacuque, viva pela fé. Confia em mim. Talvez você não entenda tudo que está acontecendo na tua vida agora, mas confia, saiba esperar. Viva pela fé. E aí, a palavra que define tudo, que faz ele sair daqui para ser um passageiro de primeira classe, é o verso 20. Que é o verso 20 que diz assim, capítulo 2, verso 20. E esse é um dos versos mais mal compreendidos da Bíblia e você vai aprender ele agora. Capítulo 20 diz assim: o Senhor, porém, está em seu santo templo, calem-se diante dele toda a terra. Normalmente a gente escuta esse verso na igreja para falar de que assunto? Reverência, não é assim? Bom, não é que você está fazendo nada de errado ao usar esse texto para falar de reverência. Porém, não é esse o sentido do texto. O texto é algo, ele fala de algo muito mais profundo. E para entender ele, você tem que ler o verso anterior, que diz assim: ai daquele que diz a madeira, acorda, e a pedra muda, desperta, pode o ídolo ensinar? Pergunta. E aí já responde: eis que ele está coberto de ouro e prata, mas no ídolo não tem fôlego nenhum no seu interior. Aí vem o verso 20. Mas o Senhor, porém, está em seu santo templo. Calem-se diante dele toda a terra. Olha que lindo esse texto. Abacuque começa questionando. Deus pede ele agora para esperar. E agora ele diz assim: olha, ei, você está reclamando por conta de injustiça, opressão e desigualdade. Você tem orado e acha que Deus não está nem aí. Você está clamando e parece que está clamando pelos ares, mas eu estou te falando para viver pela fé. E eu sei que nesse momento de desespero, agora vem o verso 19, muita gente busca nos ídolos, nas coisas desse mundo, nos recursos desse mundo. Muita gente busca, talvez no ouro, na prata ou nos ídolos, as soluções para os seus problemas. Só que aí o texto disse assim: mas nesses ídolos não há fôlego nenhum. Essas coisas não podem resolver um problema maior. Aí vem então o verso 20, irmãos, que diz assim: mas o Senhor, porém, é diferente. Ele está em seu santo templo. Em outras palavras, Ele está na sua sala de comando, Ele tem o controle da história, Ele está atento ao que passa na sua vida, Ele está no exato lugar onde Ele deveria estar. Portanto, calem-se diante dEle toda a terra, ou seja, aprendam a confiar, fechem seus olhos, se joguem nos braços do Senhor, porque se Ele tem o controle da história, Ele tem o controle da sua vida também. O Senhor está em seu santo templo. É isso que significa o texto. Deus está no controle da história. Abacuque entende. E para mim é a hora que ele senta aqui, ó. Porque ele entendeu que o Senhor está no exato lugar que ele deveria estar. Ele não entendia o que estava acontecendo. Mas se Deus está no controle de tudo, sabe o que eu vou fazer? Eu vou descansar. Eu vou me assentar aqui e curtir a viagem na primeira classe, experimentando o melhor de Deus. Isso é ser um passageiro de primeira classe. Bom, eu preciso te contar uma coisa. Eu nunca andei, eu viajo bastante, como eu disse para você, todo final de semana, e sempre pegando voos, mas eu nunca viajei na primeira classe. E nem preciso, né, devido às minhas funções. Mas, uma vez aconteceu algo curioso. Eu e a Sabrina, minha esposa, a gente gosta de viajar sempre que pode. E uma vez, quando a gente casou, e nós nos casamos muito jovens, e a gente não tinha muito recurso para fazer uma viagem de lua de mel, muito chique, ou nada muito assim fora do simples, né? Nem do padrão, fora do simples, que eu falei com ela assim: amor, um dia eu vou te levar para fazer uma viagem bem legal. Agora a gente está casando, não temos recurso, mas um dia eu quero fazer uma viagem bem legal com você.
E ela, não, está tudo certo e tal, e começamos a vida. E aí, eu estava programando uma viagem para próximo e, de repente, no primeiro ano, ela ficou grávida do João, meu mais velho. E eu falei, amor, agora está vindo aí um filho, né? Não dá para a gente viajar por enquanto, mas um dia nós vamos fazer uma viagem bem legal. E aí, o João começou a ficar mais velho, crescer, 1, 2, 3 anos. Falei, agora vamos começar a juntar dinheiro. Aí, de repente, veio o Gabriel. E eu falei, amor, ainda não dá para a gente fazer aquela viagem, mas um dia nós vamos fazer essa viagem. E aí, eu lembro que aí depois parou de vir, né? Ficamos nos dois. E aí, eu comecei a me programar para essa viagem com ela. E aí, me organizei, e parcelei, e me organizei, e falei, vamos lá. E programei essa viagem. Só que eu preciso te contar algo sobre a minha amada esposa. Ela morre de medo de viajar de avião. Gosta de viajar, mas morre de medo de viajar de avião. A ponto de, sei lá, uns 15 dias antes da viagem, às vezes acorda de noite e fala, ai amor, estou preocupado. Preocupado por quê, meu Deus? Ah, é porque vão viajar, né? Você viu lá, não sei aonde, caiu um negócio lá. Para com essas notícias, onde é que você está vendo isso? 15 dias antes. E aí, à medida que vai aproximando a viagem, porque não sei o que e tal, estava pesquisando aqui sobre aviões. Eu não preciso disso, calma. Eu acalmo ela, você está comigo aqui, tranquila e tal. E aí no dia do voo, é uma luta, porque segura a minha mão assim, ó, bem forte o voo, a turbina nem ligou ainda. E segura assim, toma Dramin, é nesse nível. E tal, eu falei, mas está tudo certo, vai ser boa a viagem, era uma viagem longa, e está tudo certo, você vai estar do meu lado. Sentamos aqui, ficamos lá na nossa poltrona, esperando o embarque terminar, a gente já estava lá sentado. De repente, a aeromoça localiza o assento dela e procura ela e fala assim, senhora Sabrina? E olha que curioso, a irmã dela trabalhava na companhia aérea que a gente estava viajando, lá em outro aeroporto, mas por ter um funcionário parente, ela ganhou um upgrade. E a aeromoça disse assim, senhora Sabrina? Ela, pois não. Ela, por favor, me acompanhe. O seu assento é ali na primeira classe. Olha, e aí, ela levantou, foi, e eu fui atrás também. Aí a aeromoça virou e falou assim, senhor, o senhor não, sinto muito. Aí eu falei, não moça, mas é porque a gente está viajando junto, é lua de mel. Ela, que bonitinho, mas é só para ela. E aí ela foi, sentou e tal, nossa, que banco bonito, que espaçoso. E tal. E de repente nesse processo, eu insistindo um pouco mais, o embarque encerrado, não ia entrar mais ninguém, tinha um local vago. Eu falei, ei moça, não tem problema, imagine só, tem lugar vago, deixa eu ir com ela aqui. Aí ela foi um pouco mais firme e falou assim, senhor, eu sinto muito. Não pode, é só para... Aí as pessoas já começam a olhar, você fica sem graça. Aí fala assim, que pena. E aí eu falei, amor, que pena. Então, vamos lá, né? Vamos voltar para os nossos lugares. Eu não estou entendendo os risos. E você sabe que casamento é uma benção, né? Ela olhou para mim e falou assim, eu não. Vai você. Mas como vou eu? E você? Você não morre de medo de avião? Ela, amor, vai dar tudo certo. Acredita nisso? Eu sei que vai dar tudo certo, mas você não vai comigo? Ela, não amor, pode ir, tranquilo. Está tudo sob controle. Olha só, a fé da mulher, né? E eu falei, não estou acreditando. Então tá bom, e fui. E sentei lá e fiquei assim, olha só como é que muda. E aí, de repente, o voo foi, ela lá e tal. E aí veio me servindo lá as aeromoças com aqueles amendoins, com aqueles negócios lá. Quer uma água, senhor? Eu falei, quero água, nada. E lá entrava com aquelas bandejas de tampa redonda, já viu? Eu falei, deve ter coisa boa ali. Não é esse negócio de amendoim aqui, não. E ela foi, eu falei, deixa. Só que eu vou te confessar um pecado, tá? Não me julgue, não. Teve uma hora que o voo deu uma turbulência, sabe? Que o avião chacoalhou. E por alguns segundos, mas foi bem rapidinho, eu falei assim, chacoalha mesmo, senhor, para ela aprender. E aí nós chegamos em segurança. Aí eu fui lá e falei com ela, e aí amor, como é que foi lá? Na Elite, né?
Lá chacoalha, lá, foi tudo certo? Ela foi, que bênção, eu descansei, e tinha muita comida à vontade, ai, como foi bom. E eu brinquei com ela. E a turbulência lá, não sentiu nada lá, não. Ela, ai, você viu, senti e tal. E aí? Não, mas deu tudo certo, graças a Deus. Aqui estamos, né? Chegamos. Eu falei, não, você merece, né? Eu estou brincando. Mas eu quero, ao contar essa história, te deixar um último conceito essa noite. Sentar na primeira classe não significa ausência de turbulência. Mas significa que apesar das turbulências, você está no melhor lugar que alguém poderia estar. Na presença de Deus. É por isso que no final do livro, Abacuque termina, e aí assim eu quero terminar também no capítulo 3, verso 17. A oração talvez uma das mais lindas da Bíblia, onde Abacuque diz assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento e as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Espera aí, dá uma pausa aqui. Lembra que eu falei que ele reclamou de 3 coisas no início? Injustiça, opressão e desigualdade. Lembra? Ele reclama disso no início. Só que no final, depois de aprender a confiar no Senhor e entender que o Senhor está em seu santo templo, ele não reclama só disso. Ele pinta um quadro muito pior. Ele fala assim, ainda que piore, ainda que não só injustiça, opressão e desigualdade, mas ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na videira, ainda que o produto da oliveira morra, ainda que os campos dê uma seca e não produza mantimento, ainda que nos currais não haja gado, porque os gados também morreram, ainda que a gente não tenha nada, olha o que ele diz: todavia, eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação, porque o Senhor é a minha fortaleza e faz os meus pés como o da corça e me faz andar por lugares altos. Abacuque, que começa questionando, ele termina assim: Senhor, eu tenho outra coisa para te dizer. Fique sabendo que ainda que piore, eu confio no Senhor. Ainda que piore, fique sabendo que o Senhor está em seu santo templo. E eu sei que por conta disso, o Senhor tem o controle da história e tem o controle da minha vida também. Fique sabendo, Senhor, que se eu posso esperar algo no mundo, eu espero a sua presença, porque o Senhor é a minha herança, o Senhor é a minha recompensa, o Senhor é o meu motivo, o Senhor é a minha alegria, e se eu tenho o Senhor, eu tenho tudo. Uau! Abacuque senta, descansa e diz assim: Senhor, conduz a minha viagem. Conduz a minha viagem, porque eu quero descansar enquanto o Senhor dirige tudo. Bom, Deus me pediu para trazer essa palavra hoje, porque talvez exista alguém como Abacuque aqui hoje, que talvez tenha orado e tenha buscado respostas e as respostas não vieram. E muitas vezes a vontade que tem é de desistir, é de pensar: será que Deus está me ouvindo? Mas eu quero te dizer em nome de Jesus que o Senhor está em seu santo templo. Confia nele, viva pela fé, seja um passageiro de primeira classe, aprenda a descansar, aprenda a viver a alegria da antecipação. Pastor, a situação de Abacuque mudou? Não, mas ele mudou. E talvez seja isso. Nós vimos essa semana que existe um Deus que derruba gigantes, sim. Um Deus que faz milagres, um Deus que acalma o mar, um Deus que liberta endemoniados e aprisionados pelo mal. Mas esse Deus às vezes nos pede para esperar. E é importante confiar nele, mesmo nesses momentos. Hoje o chamado é para você aprender a confiar e dizer: Senhor, eu confio em Ti. E eu quero descansar, eu não quero entrar com um peso de preocupação mais. Eu quero sair com o coração leve, porque eu quero dizer para Ti, ainda que a figueira não floresça, ainda que não mude o meu quadro, eu confio em Ti, Senhor. Não é uma oração fácil, mas é a oração que vai te dar paz. E sabe o que vai acontecer no final das contas? Vai ter turbulência, mas você vai chegar seguro
e tranquilo no final. Turbulência passa, o voo chega. E quando você chegar, você vai agradecer a Deus, porque o processo teve até turbulência, mas você chegou seguro até seu destino final. Não perca a fé, não perca a confiança no Senhor, pois Ele está em seu santo templo, está cuidando da história e vai cuidar da sua vida também. Nós vamos ter uma música agora, não vamos? E eu queria que enquanto você adore, quando você cante, você possa entregar os teus anseios nas mãos do Senhor. E no final terminar assim, ó, sentado na primeira classe. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. E ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Cante junto. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. E ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, 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 todavia me Você deseja se alegrar? Fique em pé e confiar nas mãos do Senhor, que Ele está em seu santo templo, que
que Ele tem o controle da história, que Ele tem o controle da tua vida também. Fecha teus olhos, deixa eu orar por você. Pai, obrigado, porque o Senhor está em seu santo templo. O Senhor tem o controle de tudo. Toma, Senhor, o controle da nossa vida também, pois queremos colocá-las em tuas mãos e descansar, Pai. Viver pela fé, nos alegrando com a certeza de que aquele que prometeu é fiel e vai cumprir. E que apesar das turbulências, chegaremos seguro até nosso destino final, porque é o Senhor quem está conduzindo a nossa vida. Então, Senhor, encha de paz aquele coração que chegou aqui aflito. Encha de segurança aquele coração que chegou aqui com medo. Encha de certeza aquele coração que chegou aqui com dúvida. Encha, Senhor, de fé aquele coração que talvez chegou descrente. E nos use para a glória do Senhor. Nos use, Pai, porque esse mundo está uma bagunça lá fora, é verdade. Mas nós queremos estar firmes em Tuas mãos, seguros da Tua direção e do Teu cuidado. Cuida do Teu povo, Senhor. Livra-nos da injustiça, da opressão, da desigualdade, da maldade, das doenças, das tragédias, dos conflitos, das separações. Livra-nos de todo o mal, mas ajuda-nos a confiar ainda que a figueira não floresça. Colocamos o nosso coração e a nossa vida em Tuas mãos. Nos leva, Senhor, agora de volta para os nossos lares, na Tua companhia, cheio do Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém, amém. Que Deus abençoe você, tenha uma boa noite e eu te espero amanhã pela manhã para o nosso último dia da nossa semana. Que Deus abençoe você.